Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma aula do nosso curso teológico do Ceifa e hoje nossa aula encerrando aí o livro do Pentateuco, com o último livro dele, o Deuteronômio, tá? Professor, o que significa Deuteronômio? O título Deuteronômio quer dizer repetição da lei ou segunda lei. Ué, professor, como assim segunda lei? Tem outra lei? Não. É a mesma lei que Deus deu lá no Sinai, só que nós precisamos entender uma coisa. O povo saiu debaixo da liderança de Moisés do Egito Antigo rumo à Terra Prometida, correto? Lá no deserto tem uma geração que está nascendo também. O povo está procriando lá também, fora a geração que já estava lá. Tá? O povo está namorando ali, tem outra geração surgindo. Essa geração que está surgindo, essa geração que está crescendo, precisa novamente que seja falado sobre a lei. Ela precisa ouvir novamente, precisa de uma reciclagem, porque o povo era rebelde. E ainda tinha uma nova geração, então precisou do quê? Que Moisés fizesse o quê? Repetisse, tá? Novamente a lei do Senhor, aquilo que Deus tinha falado, aquilo que Deus havia falado, havia prometido, e os estatutos do Senhor, como bênção, como maldição, baseados na obediência, tá bom? Então precisou que essa nova geração ouvisse novamente, tanto a anterior quanto a posterior, ouvisse novamente sobre a lei do Senhor. Então é uma repetição. O versículo-chave do livro está no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por que esse versículo está sendo chave, professor? Porque o povo ainda estava cogitando ainda. Será que o Senhor é o único Senhor mesmo? Nós tivemos o episódio do bezerro de ouro, que mostrou verdadeiramente que o povo ainda estava com o coração dúbio, tá? Tivemos várias murmurações, tivemos o episódio lá da serpente, nós tivemos vários episódios que mostram que o coração do povo ainda não é totalmente do Senhor. Então Deus precisou de fazer o quê, professor? Deus precisou de usar a vara da disciplina para que o povo entendesse que ele era o verdadeiro Deus, tá? Então Moisés ele está fazendo o quê, pessoal? Ele está pegando toda a lei que ele recebeu no Sinai, os decálogos, ou os 10 mandamentos, tá? São 613 mandamentos resumidos em 10, está colocando ali, está recitando, citando novamente para o povo esta lei, tá? Para que esses então pudessem ter disciplina e outros pudessem relembrar quem havia de fato tirado eles do Egito Antigo e quem havia de fato abençoado e provido para eles no deserto, tá bom? Que é o nosso Deus. Então isso aqui é importante nós entendemos. Então, um Deuteronômio, professor, nada mais é que um resumão da lei. Isso, é um resumão da lei, tá? É a lei sendo citada novamente para o povo. Então, dentro desse resumo da lei, nós temos aí os 10 mandamentos, avisos e exortações diversas, tá? Nós temos aí Deus falando para eles não escutarem os falsos profetas, que eram terríveis os falsos profetas, tá? Assim como nos dias de hoje. Nós temos aí as leis cerimoniais sendo novamente recitadas, tá? Quando eu falo de leis cerimoniais, nós temos que lembrar do livro do Levíticos, tá? Lembra a nossa aula? Estipulação sacerdotal, as leis cerimoniais e éticas, como o povo deveria se aproximar e se portar diante do Senhor, como os sacerdotes deveriam trabalhar no templo, se apresentar diante do Senhor, tipos de sacrifício, como esses sacrifícios deveriam ser feitos, as leis cerimoniais foram faladas novamente. E um futuro rei, e um futuro profeta, então vai anunciar também, Moisés vai profetizar, vai falar sobre um profeta que surgiria, que é Jesus, vai profetizar sobre ele também, que Deus não falaria mais face a face com o homem, tá? Nós vemos isso acontecendo no período interbíblico, tá? Que foram os 400 anos de Malaquias a Mateus, que Deus se calou, Deus não vai falar com o homem, não vai usar profeta nenhum, até que surge João Batista, tá bom? Isso aqui é muito importante nós relembrarmos. O qual o desejo de Deus para com o seu povo? Como discernir se o profeta é de Deus. Então aqui vai ser relembrado qual que era o desejo de Deus para com o seu povo. Que o desejo de Deus para com o seu povo é que esse povo o amasse de todo o coração, o buscasse e o obedecesse, tá? E como discernir entre o profeta de Deus. Então aqui vai também voltar a questão, relembrar de como o profeta deveria ser provado, tá? Deus falou, se um profeta surgir no meio de vós, e esse disser a vocês, vamos após outros deuses, e aqui, irmãos, aqui é um grande chave, tá?
E muitos dizem assim, ó, não, eu tenho que ser obediente ao meu líder até o fim. Negativo. Se o seu líder fizer, isso aqui é um texto polêmico, mas está aqui bem claro. Se o seu líder disser para você, vamos prostituir, vamos adorar outros deuses, vamos introduzir costumes que estão contra a Bíblia, você está livre de obedecer tal liderança, tá? Muitos irmãos não entendem isso e entra numas erradas e se lasca depois. Mas o texto aqui está deixando bem claro, tá? Se o líder é pilantra e estiver levando você para outro caminho, se não estiver te prejudicando, você deixa ele para lá. Agora, se ele te prejudicar, você não deve obedecer ele. Ah, vamos ali prostituir, vamos após outros deuses, vamos introduzir costumes aqui pagãos. Não compartilhe, você está desobrigado a obedecer esse tipo de liderança, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Preparem que nossa aula presencial vai ser top, vai ser polêmica e o pau vai quebrar, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até a próxima. Fui.